Olá, amigos. Hoje é dia 18 de dezembro de 2022 e aqui estou para dizer a vocês que Bolsonaro vai agir. E neste vídeo eu pretendo dizer como ele agirá. Ele tem dois caminhos bem imediatos. O mais confortável deles, e aquele que ele certamente aplicará inicialmente, é a disposição dada pelo artigo 142. Vocês ouvem sempre alguém falar desse artigo, né? Ouvem também, muito equivocadamente, as pessoas dizerem que esse artigo apresenta as Forças Armadas como um poder moderador. Isso é um erro, é um equívoco, absurdo, mesmo saído de boca de jurista. Aliás, principalmente quando saído de boca de jurista, não é? Nós temos apenas 3 poderes constitucionais no Brasil e todos sabem quais são, não é? Executivo, Legislativo, Judiciário. Pois bem, no Brasil do século XIX, no Brasil imperial, nós tivemos o 4º poder, que era, sim, o poder moderador, assumido pelo imperador. A República, o Brasil republicano, não admitiu esse 4º poder. E o que temos hoje, portanto, é a possibilidade do uso das Forças Armadas como órgão de Estado para fazer uma regulação dos abusos de um ou outro poder sobre os demais. Pois bem, isto está dito de forma muito leve no artigo 142, que é suprido por uma lei complementar publicada em 1991 por Fernando Collor de Mello. Então vejam aí um trecho da lei, eu colocarei a imagem na tela e lerei para vocês. Lei Complementar 69 de julho de 1991. Destinação e atribuições. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias, explicitadas nesta lei complementar. E agora vem o mais importante, que é a parte relativa à intervenção. Vejam só que interessante. Do emprego. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, dos poderes constitucionais da lei e da ordem, é da responsabilidade do Presidente da República, que o determinará aos respectivos ministros militares. Parágrafo 1º. Compete ao Presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por sua iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por qualquer dos outros poderes constitucionais através do Presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Presidente do Senado Federal ou do Presidente da Câmara dos Deputados, no âmbito das suas respectivas legais. Parágrafo 2º. A atuação das Forças Armadas ocorrerá de acordo com as diretrizes do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio relacionados no artigo 144 da Constituição Federal. Vejam só que coisa interessante. O mais importante aí é que esse emprego é da responsabilidade do Presidente da República, ele determinará o que fazer aos ministros militares. E mais, compete a ele, por sua iniciativa própria, ou dos demais poderes. Portanto, a primeira figura a quem compete agir é o Presidente da República. Não tem nome de intervenção constitucional, intervenção militar, nada. Simplesmente é uma prerrogativa do Presidente e ele pode e deve agir por conta própria como comandante supremo das Forças Armadas, sempre que houver um desequilíbrio, uma desarmonia entre os poderes que exijam a ação madura e vigorosa do Presidente da República. É isso. Não há um nome específico, não se chama intervenção militar, não se chama intervenção federal, não se chama intervenção constitucional. Todos esses nomes que a gente vê por aí são devaneios, são viagens de analistas imaturos e inexpressivos. Bem, pessoal, por que essa lei é necessária? Porque o artigo 142, ele não trata disso. Ele não trata dos movimentos, dos poderes, das ações possíveis
que as Forças Armadas podem exercer. A única coisa que o artigo 142 diz é o que são as Forças Armadas, quais são as características, qual é a natureza delas e para que elas servem, e o que é que seus membros têm como dever e atribuição. Vejam aí um trecho do artigo 142. Vejam só, essa parte introdutória foi copiada na Lei 69 que eu acabei de explicar para vocês. É o mesmo texto. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, etc. Bom, aí vem a parte logo abaixo que faz menção ao Estatuto dos Militares e à lei complementar que eu já analisei com vocês. O resto é tudo na mesma toada do que vem agora. Olha, vejam o número 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva nos termos da lei. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública, e por aí vai. O 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Vejam mais, olha. A lei disporá aí no item 10 sobre o ingresso das Forças Armadas, os limites de idade, o estabelecimento de outras condições de transferência, enfim, são normativas relacionadas à composição da lei. Viram só? Entenderam por que foi necessário que se publicasse uma lei complementar? Repararam na distância entre o ano da promulgação da Constituição, que foi em 88, e o ano da promulgação dessa lei complementar? Há um intervalo aí de 3 anos. Por que isso? Isso sempre acontece. Sempre que uma Constituição é promulgada num determinado país, uma nova Constituição, e com o correr dos anos, o Judiciário percebe que há algum vazio, alguma ausência de especificidade num ou noutro artigo, ele impetra um mandado de injunção ao Legislativo, e nesse documento, nessa petição, ele diz para o Legislativo: olha, esse artigo da Constituição está impreciso. É necessário, portanto, que se faça uma lei complementar para regular as questões que estão imprecisas nesse artigo. É por isso que sempre que olhamos para um artigo da Constituição brasileira, nós encontramos logo depois do caput as referências às leis complementares. Entenderam? É o que se deu aí com o artigo 142, que é vazio na questão das atribuições, das funções das Forças Armadas, e essa lei complementar veio suprir essa falta. Como ela é aberta e ela permite que o presidente haja sem a necessidade de uma autorização do Legislativo, da Câmara ou do Senado ou do Congresso Nacional, que é a reunião das duas casas, provavelmente esse será o artigo da Constituição que Bolsonaro usará, já que ele é um presidente extremamente legalista. Agora, depois desse uso, na minha análise, o que deve acontecer? A esquerda deve reagir. E ela vai reagir com violência. Como ela agirá? Através do narcotráfico, através dos núcleos de guerrilha urbana que foram construídos sob liderança e sugestão de José Dirceu, que estão abrigados nas favelas, não é? Das grandes capitais, através da entrada nas fronteiras das organizações criminosas como as Farc, não é? As fronteiras com Rondônia, Acre, Mato Grosso, provavelmente também lá no alto, fronteiras com Roraima, né? Venezuela, as Guianas, provavelmente. E qual será o modus operandi? Um modus operandi faciendi covarde. A esquerda brasileira é covarde. Vejam só, uma parte integrante desse grupo é aquela ligada às universidades. Os homens das universidades são efeminados, são covardes, eles não agirão, não é? Talvez um coletivo ou outro, um pouco mais inflamado e mais idiotizado. Agirão os criminosos ligados ao narcotráfico, mas em operações e ações noturnas e covardes, descendo no meio das madrugadas, incendiando igrejas, incendiando, colocando bombas, carros-bombas em locais de frequência de conservadores, não é? Portanto, precisaremos ficar atentos. Sugiro, inclusive, que padres e pastores, num primeiro momento, façam seus cultos e missas à distância, através das redes sociais, e requeiram policiamento nas portas, nas fachadas e nos fundos de suas igrejas.
agirão também com emboscadas a patrulhas noturnas de policiais, como o PCC agiu em São Paulo em 2006, não sei se vocês se lembram disso, né? Agirão a partir dos morros, os morros que têm visibilidade dos centros urbanos, dos bairros mais habitados por conservadores, com tiros de fuzil, né? E agirão, como disse, nas fronteiras, através dessas guerrilhas internacionais. Agirão como resposta aos atos de Bolsonaro? Não. Mesmo que Bolsonaro entregasse o governo, a esquerda agiria violentamente, porque a esquerda está marcada por um ódio à direita, um ódio extremo ao conservadorismo e um ódio intenso à classe média, né? Isso tem sido dito de diferentes formas. Lula clama por vingança. Lula está com ódio dos conservadores. Então, dentro ou fora do poder, de qualquer maneira, a esquerda agiria assim. Caberá a nós inteligência, estratégia e muito vigor para reagirmos, para resistirmos e para apoiarmos o presidente da República. O fato é que acredito que neste momento, logo depois da aplicação da lei, do artigo 142 e sua lei complementar, essas ações acontecerão e quando elas acontecerem, elas permitirão que Bolsonaro entre com o artigo 137 da Constituição, que é o chamado a decretação do estado de sítio. Isso já acontecerá com o novo Congresso. O estado de sítio será aprovado e ele terá, assim, muito mais força e vigor para governar, corrigindo todos os erros que o STF e o TSE imprimiram ao Brasil nos últimos 4 anos. Portanto, será a estratégia que Bolsonaro adotará para corrigir e consertar os rumos que essa esquerda perversa e que esse ativismo judicial ordinário deu ao Brasil nos últimos anos. É nisso que eu acredito. Obrigado por me ouvirem, por divulgarem tanto os meus vídeos e lembrem-se que se eles forem apagados do Instagram, eles estarão sempre no meu canal do Telegram e provavelmente ainda no meu canal do YouTube. Que Deus nos abençoe, nos proteja e um Feliz Natal a todos.